família Canção Nova, bom dia para você de todo o Brasil e além Brasil, na sintonia conosco. Seja muito, mas muito bem-vindo ao nosso, que é nosso, o nosso programa Sorrindo para a Vida, onde a gente começa com a palavra de Deus, na firme decisão de ser de Deus, de servir a Deus, de voltar toda a nossa vida para Ele. É uma alegria poder receber você de todo o Brasil, de canto a canto, de leste a oeste, você que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação, pela rádio, né? Tantas emissoras espalhadas pelo Brasil, através dos aplicativos, pela TV online, você também está aí sintonizado conosco, e acompanha pela TV, pela Parabólicas, as TVs por assinatura, enfim, vários meios, várias formas de rezar conosco. Deus abençoe você. Estamos começando um novo mês, 1º de junho hoje, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e é lá o nosso lugar, no coração de Deus, o nosso refúgio, é onde está a nossa segurança. Então já quero colocar você, que é da família Canção Nova, no coração de Deus. Mas novo mês também é um mês com novas chances, com novas oportunidades, onde Deus nos dá realmente um novo. E a gente precisa começar o novo cheio de esperança. Por isso vamos nos encher da esperança de Deus. Que essa esperança, essa virtude teologal, que ela não falte aqui na nossa vida. Sorrindo para a Vida começou, estou entre irmãos e já recebo o Márcio Mendes. Bom dia. Bom dia, Val. E uma coisa que existe muito entre nós é esperança. É verdade. Existe e precisa existir cada vez mais. Nós vimos aí nesses últimos 3 dias de campanha uma grande manifestação de amor, de dedicação, de carinho pela Canção Nova. O povo de Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Quantos testemunhos, quantas bênçãos alcançadas, porque quando a gente empenha o nosso coração naquilo que é próprio de Deus, as bênçãos nunca deixam de acontecer. Então, nesse esforço pela evangelização, tantos testemunhos de bênçãos que vão acontecer. Verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres. A Valdênia disse muitíssimo bem. Então, nesta manhã, neste 1º dia do mês de junho, nós queremos começar o nosso dia louvando a Deus, que na sua bondade quis contar conosco, nos ajuntou, nos agregou, não é? E o que nós vivemos nesses 3 dias, nós queremos aplicar nesse mês inteiro. A gente já começa com essa dinâmica. Com certeza, porque veja, gente, se em 3 dias a gente conseguiu ali, olha, ir movendo a nossa campanha, melhorando a nossa porcentagem, não é? Nos falando de uma maneira mais próxima, em 3 dias nós conseguimos aí já uma diferença em relação a todo o restante da campanha, não é? E é claro, os 3 últimos dias do mês sempre há um esforço da parte de todos nós, algumas pessoas já recebem o seu salário, mas não são apenas nos 3 últimos dias do mês que há a possibilidade da ajuda. Durante todo o mês, mas os 3 dias se destacaram. Então, é com muita esperança que nós começamos esse mês de junho, acreditando que vamos ter todas as possibilidades de repetir essa experiência e de, com aquilo que nós fizemos nesses 3 últimos dias do mês de maio, a gente sarar essa nossa campanha no mês de junho. Não é? Deixar ela sarada, curada e sarada fortinha, né? Então, quero desafiar você para isso. É possível, gente, quando a gente não perde a esperança, quando a gente confia, quando a gente avança. Tudo na nossa vida é assim. Eu fico pensando, será que Deus não está permitindo essa situação com o projeto Dai-me Almas para ser uma escola para todos nós? Com certeza. Uma escola para que a gente entenda que na vida, por mais obscura que pareça aquela dificuldade, nós não devemos parar. Não devemos parar, não podemos parar. Alegria no coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nada de comodismo. Nada de comodismo, coragem, criatividade, bola para frente. E assim nós vamos entrar no mês do coração de Jesus, que é o mês de junho, porque o coração de Jesus bate forte
de amor por você. Palavra de Deus para nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 19. Enquanto você vai marcando aí na sua Bíblia essa passagem, você já fica sabendo que eu contava para a Valdênia aqui no comecinho do programa, antes de entrarmos no ar, que ontem nós tivemos da parte de todos nós, de você que nos acompanha, uma resposta maravilhosa de ajuda, sobretudo por meio da aquisição dos nossos materiais de evangelização. Então a gente vê claramente a movimentação da família Canção Nova. Os resultados da campanha ainda não recebi, virão até o fim do programa, mas eu já adianto para você que é motivador, que é estimulante, quando a gente vê amigos que são solicitados se manifestando com tanta prontidão. É o seu caso. Então, sorria para a vida. É isso mesmo, para nós é uma alegria muito grande a gente saber que nós podemos contar com você. Mas falou de amigo, amigo eu considero assim, é aquela pessoa que eu sei com quem eu posso contar, eu sei que eu posso contar com ela. Membro da família é assim, a gente olha e fala, não, eu sei que eu posso contar. Então é muito bom, gratidão a você que está conosco. Você sabe que pode contar com a Canção Nova, não sabe? Que a Canção Nova sabe que pode contar com você, como a gente sabe que pode contar com Samuel Ferreira. Bom dia. Bom dia, Val, tudo bem? Graças a Deus. Samuel. É muito bom estar nesse programa aqui, vendo as pessoas falarem, né? O Márcio falar, você falar de desafio. Desafio pequeno, coisas pequenas. Desafio grande, coisas grandes. A Canção Nova faz coisas grandes, porque desde o início... Desafio pequeno, um empenho menor. Mas se o desafio é grande, a gente se empenha mais ainda, né? Na proporção. Exatamente. A Canção Nova, desde os inícios, teve desafios grandes, né? E por isso está desse tamanho que está. Esse mês eu tenho certeza que nós vamos vencer esse nosso desafio para cima, lá para cima, e vamos conseguir chegar de 100%, com a graça de Deus. Amém. Bom dia, André. Bom dia, Val. Tudo Também jóia? estamos juntos nessa. Vamos vencer junto com a Canção Nova. Essa família Canção Nova tem mostrado que está junto com a gente. É isso mesmo. A gente tem sentido isso. E o Luciano está aqui para acolher todos os nossos irmãos da família Canção Nova. Você que está aí já interagindo conosco, Lu, bom dia. Um ótimo dia, família Canção Nova. Um ótimo dia para você que está em casa. Um ótimo dia para você que está escutando a Rádio Canção Nova pelos aplicativos da Canção Nova, que eu queria enfatizar diante do Márcio, trouxe os resultados. Eu estava falando também para a Valdênia, que lá na internet a gente estava levantando os dados das doações pelos aplicativos da Canção Nova. Márcio, pela primeira vez nós ficamos espantados, como você também lá trouxe essa novidade, porque é uma coisa nova que a Canção Nova está disponibilizando para todos. Você que tem seu smartphone aí, você não baixou os aplicativos da Canção Nova, é super simples, é só você fazer um download, tanto no iOS quanto no Android, e aí você pode colaborar com a Canção Nova. Tem aplicativos, gente, gratuitos, todos são gratuitos, os aplicativos Sim. da Canção Nova, não é? E são maravilhosos, como por exemplo o da liturgia. Você baixa o aplicativo da liturgia, vai estar ali nas suas mãos todos os dias as leituras próprias da Santa Missa. Então pode ser que no decorrer do dia você precise daquela palavra de Deus como uma inspiração para você, como um remédio naquela circunstância que você está enfrentando. Você não tem a Bíblia ali em mãos, às vezes é meio complicado ler a Bíblia no celular, não é? Mas aquela passagem com a qual a igreja no mundo inteiro está rezando naquele dia, aquela passagem através da qual o Espírito Santo está falando a todos os corações no mundo inteiro, vai estar na palma da sua mão e por meio dela Deus vai falar com você. Então é só você baixar lá o aplicativo da liturgia. Quanto custa? É de graça para você, para que você possa se encher da palavra de Deus. E lá no aplicativo você explicava? Tem o item Colabore, no Liturgia, no aplicativo da TV Canção Nova e no aplicativo da Rádio Canção Nova. Na verdade, o aplicativo da Rede Canção Nova, porque tem todas as rádios. Você escolhe a que você quer e você clica lá, dá um play e começa em qualquer lugar do Brasil. E por que eu estou dando essa dica para você? Porque às vezes você não consegue sair de casa, de repente você está na cama e não consegue ajudar a Canção Nova saindo em ação, mas você pode pedir
para o seu sobrinho, se você não tem realmente uma experiência com o smartphone, pede para o seu sobrinho entrar lá, fazer uma doação para a Canção Nova, e a Canção Nova vai te agradecer com muito carinho, e você ainda vai ter ali um aplicativo para evangelizar a você mesmo. Então essa é uma dica que eu gostaria de trazer no começo do mês, porque depois nós vamos trazer os resultados, que eu acho que é importante. Hoje, para cada pessoa que não tem facilidade com esses meios eletrônicos, da internet, não é? Para cada pessoa que não tem facilidade, tem 10 ao lado dela que tem facilidade. Não é? E não tem que ter vergonha de pedir ajuda, porque a vergonha, gente, é quando a gente não tem coragem de contar com quem está perto da gente. Eu tenho muitos defeitos, eu sei disso, mas esse defeito, graças a Deus, eu não tenho não. Eu peço ajuda mesmo para quem estiver do meu lado, para quem sabe mais do que eu, para quem faz o trabalho melhor do que eu. Se a gente está junto num projeto e eu percebo que o outro tem uma ideia melhor do que a minha, eu quero que a ideia aconteça, não tem que valer a minha, tem que valer a melhor. Não é? Se aquilo vai trazer um grande bem para a gente cede espaço a quem pode ajudar. Então, às vezes, você tem em casa uma pessoa que é boa no assunto, fala para sentar com você, para te explicar como é que funciona, instalar no seu celular, mas mais do que isso, pede para te ensinar. Você vai ficar craque, ainda vai gostar do assunto. E aí, diante dessas novidades, eu quero te convidar você pelo Twitter. É só você acessar o seu Twitter aí, @sorrindopravida, @sorrindopravida. Nosso Facebook já está à sua disposição, já tem algumas fotos do programa. Sorrindo pra Vida, facebook.com/sorrindopravidacn, facebook.com/sorrindopravidacn. E o nosso e-mail está aqui à sua disposição. Graças a Deus tem chegado muito testemunho pelo e-mail. É só você acessar o seu aí. Tenho certeza que você está no seu trabalho ou você está com o seu smartphone. sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. E uma dica: se você de repente pensou em morar aqui na Canção Nova, aqui perto, agora tem uma novidade. Você também pode vir aqui morar no Condomínio da Fé. É um condomínio realmente que está sendo construído aqui perto da Canção Nova, com uma parceria maravilhosa. Então, você quer saber mais? É só você acessar facebook.com/condomínio da fé. Tem o número de telefone, tem as pessoas que você pode entrar em contato. Isso é uma nova dica para você, porque de repente você tem o desejo de vir para cá. Então, por que não morar num Condomínio da Fé? É uma dica para você aí no início do mês, que de repente aí pode mudar totalmente a tua vida. Deus abençoe. Amém. Deus nos abençoe muito, 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 né? Desde já, seja bem-vindo. Quer vir mais pertinho da Canção Nova? Seja bem-vindo, viu? Vou trazer a passagem do Papa Francisco. Passagem não, a palavra do Papa Francisco. Ele sempre nos orienta também, tantos ensinamentos, tanta riqueza de Deus que brota no coração dele, né? E ele hoje nos ensina dessa forma: quem com fé se deixa guiar pelo Espírito Santo, torna-se capaz de discernir em cada evento o que acontece entre Deus e a humanidade. E esse dom, ele é importantíssimo, o dom do discernimento, para tudo, senão a gente se atropela e atropela os outros, né? Então vamos pedir a Deus o discernimento em todos os eventos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Vou repetir: quem com fé se deixa guiar pelo Espírito Santo, torna-se capaz de discernir em cada evento o que acontece entre Deus e a humanidade. Peçamos já, estamos às vésperas de Pentecostes, todos os dons, mas o Papa nos sinaliza esse que é especial e é importante, o dom do discernimento. Vamos cantar? Sim. Por onde eu ando, sinto tua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar e me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. Como seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o
Teu amor me protege, és o meu porto seguro. O melhor lugar de estar é no teu coração. Sagrado coração, coração, Sagrado coração. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, guardado por 4 turnos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Na noite em que, antes que Herodes o ia fazer comparecer ante o tribunal, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, enquanto guardas vigiavam a porta da prisão. E eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: veste a tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o, sem saber se a intervenção do anjo era realidade. Pensava que era uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Tendo-se orientado, foi à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos. Lá estavam muitos reunidos para orar. Bateu no portão de entrada e uma criada chamada Rosa foi atender. Ela reconheceu a voz de Pedro, e tanta foi a sua alegria que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali diante da porta. Estás louca? Disseram-lhe. Mas ela insistia. Disseram então: é o seu anjo, é o anjo de Pedro. Pedro, entretanto, continuava a bater. Finalmente abriram a porta. Viram então que era ele e ficaram atônitos. Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados. Contou-lhes como o Senhor o fizera sair da prisão e acrescentou: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu dali e foi para outro lugar. Ao amanhecer houve grande confusão entre os soldados. Que fim levou Pedro? Herodes o mandou procurar, mas não conseguiu localizá-lo. Submeteu então os guardas ao interrogatório e mandou executá-los. Depois desceu da Judéia para Cesareia e permaneceu lá algum tempo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É isso o que acontece quando o Espírito Santo age.
quando Deus age na vida da gente, milagres acontecem. Mas para um milagre acontecer, gente, ele precisa de duas coisas. Se você guardar isso que eu vou te dizer agora, para mim não só valeu a pena essa partilha da palavra, mas esse dia de hoje inteirinho. Se você guardar no seu coração isso que eu vou lhe dizer nesse momento. Milagres acontecem de verdade. Mas para que um milagre aconteça, duas coisas nunca podem faltar. Sem uma delas, o milagre não acontece. É preciso, para que um milagre aconteça na nossa vida, de fé e de oração. Não adianta ter fé se a pessoa não reza. Por quê? Porque é uma fé mentirosa. Toda a fé verdadeira nos leva a rezar. Quando uma pessoa diz assim, eu acredito em Deus, mas ela não cultiva no seu coração, pela oração, a amizade com Deus, a fé dela é uma fé fraca, às vezes uma fé doente. Uma fé fraca porque diante da primeira dificuldade ela desanima, ela desiste, se revolta contra Deus e começa até a dizer, eu acreditava, eu confiava, eu rezava, mas Deus permitiu que isso acontecesse, agora eu não acredito mais. Então vamos aí, vamos com calma. Porque você podia ter até uma crença, mas a fé é confiança absoluta em Deus, que não para nas situações, nem por causa das situações. A fé que nós depositamos em Deus nos acompanha em tudo, nos faz passar por tudo e nos faz vencer a tudo. É preciso fé e é preciso oração. Não adianta acreditar se a pessoa não reza. E não adianta rezar se a pessoa não acredita. Porque é oração da boca para fora. É reza supersticiosa. Igual você já deve ter encontrado muitas vezes aquelas correntes, me perdoe, ridículas de oração nas portas da igreja. Aí tem aquela corrente lá, escrita assim, você que acabou de pegar essa corrente de oração, beije a pessoa que está do seu lado, ou pense numa pessoa que você ama muito e que você jamais viveria sem ela. Aí você pensa na pessoa, ou você beija a pessoa, aí a enrascada vem a seguir. Então você que acabou de pensar nesta pessoa, faça agora um pedido a Deus, faça a sua oração e multiplique essa corrente e distribua para 50 pessoas. Aí vem em seguida, fulano de tal fez tal pedido a Deus, mas não multiplicou a corrente, inclusive rasgou e jogou fora. Uma semana depois a pessoa que ele beijou morreu e aí as desgraças começam. Beltrano tinha pedido a Deus uma mudança na sua família. Não só a mudança aconteceu, mas ganhou na loteria, blá 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 blá. A pessoa olha aquilo, fica com medo, diz, por via das dúvidas é melhor não jogar fora, né? Vai que é verdade. E começa a multiplicar as correntes. Quem é dono de copiador é que fica feliz da vida com essa corrente. Às vezes até faz uma, né? Quem sabe, né? Porque se tem alguém que vai ganhar é ele. Isso daí é reza estéril, vazia e sem fé. É uma falsa oração pautada no medo. Não adianta rezar se o nosso coração não está cheio de confiança em Deus. Agora, quando quem confia em Deus reza, um milagre acontece. Olha, gente, essa situação. Essa palavra nos conta a respeito de uma morte e uma libertação. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então veja, a igreja estava ferida. Uma das pessoas mais importantes tinha sido morta de uma maneira horrorosa. Tinha sido condenado injustamente à morte de espada.
E essa palavra que acabou de nos contar, que um morreu, nos contou também que um foi salvo. Tiago pereceu pela espada, mas Pedro recebeu uma libertação. Vai entender? Não dá para entender. Por que Deus não livrou Tiago como ele livrou a Pedro? Gente, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que mesmo todas as orações da igreja, do mundo, em algumas situações não serão suficientes para conseguir alcançar a cura de uma pessoa e salvá-la da morte. Que isso é um mistério, que um dia nós vamos poder perguntar para Deus. Tiago havia morrido. Deus aceitou a morte dele. Mas Pedro foi libertado. Uma morte e uma libertação. Mas sobre uma e outra, Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que entender que por mais extrema que seja a situação que nós enfrentamos, às vezes uma perda dolorosa e às vezes uma libertação milagrosa, seja uma ou seja a outra, sobre elas, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o dono da nossa vida. Nossa vida está nas mãos do Senhor e é Ele que nos governa. Em situações extremas, Deus se manifesta de forma extrema. Essa situação era extrema. Pedro ia morrer se não houvesse uma intervenção divina e esse milagre. E Deus não queria aquela morte naquela hora. Deus precisava de Pedro ainda cumprindo a sua missão. A missão de Pedro não estava terminada. Então, numa situação extrema, o Espírito Santo se manifesta de forma extrema. Numa situação possível, Deus nos dá respostas por meios humanos. A gente está numa situação, como você tem acompanhado, bem delicada da Canção Nova. Mas essa situação nossa é possível. Então Deus não nos responde de maneira extraordinária. Ele nos responde por meio de respostas humanas. Porque está nas nossas mãos fazer algo por esta obra de Deus. Mas esse algo que nós fazemos é Deus agindo também por meio de nós. E qual dessas situações é melhor? Nenhuma, nem outra e as duas. Por quê? Seja por meio de respostas humanas, seja através de uma intervenção extraordinária, é Deus quem está agindo. E louvado seja Deus que quis contar conosco e se valer de nós como instrumentos na sua obra de evangelização. Um dia você vai entender a importância de cada apoio que você oferece a essa obra de Deus. Como é que você oferece à sua paróquia, como é que você oferece à sua diocese, como você oferece as missões no exterior, em lugares onde o cristianismo é perseguido. Você não tem ideia do que a sua ajuda é capaz de fazer, mas um dia, diante de Deus, Ele vai te mostrar todo o bem que você fez sem saber. Talvez lá você diga assim: Senhor, quando foi que eu te encontrei nu e te vesti? Quando foi que eu te vi com fome e te dei de comer? Eu não me lembro. E Jesus vai falar para você: todas as vezes que você abriu seu coração e ajudou, era a mim que você ajudava. Deus age todos os dias na vida da gente por meios humanos, todos os dias. Você vê o meio humano, mas é Deus quem está agindo, que inspirou aquela pessoa, que deu para ela aquela ideia, que amoleceu aquele coração que era duro e fez dele um coração generoso. Mas o engraçado é que quem entra nessa dinâmica de estar sempre com Deus, mais cedo ou mais tarde, e é mais cedo do que tarde, acaba experimentando na sua vida um milagre. Pedro estava aguardando a execução, ele já estava condenado. E a palavra de Deus faz questão de contar detalhes, gente, como quem conta uma conversa na cozinha. Fala para mim que essa parte do evangelho não é conversa de beira de fogão. Presta atenção, naqueles dias Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar a espada de Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era o dia dos pães sem fermento. Pedro, depois de prender Pedro, Herodes lançou na prisão, guardado,
por 4 turnos de 4 soldados. Por que esse detalhe? Para mostrar que os soldados não estavam cansados e que eles não dormiram espontaneamente. Porque se você dividir um dia por 4, que eram 4 turnos de 4 soldados, cada soldado só tirou 6 horas de serviço. 6 horas de serviço é tranquilo para 4 pessoas. Mesmo que seja as piores 4 horas que são as da madrugada. São 4, os 4 não dormem ao mesmo tempo. Um ajuda o outro. É impossível que aqueles soldados estivessem dormindo naturalmente, porque eles eram treinados para não dormir. Você pode até pensar que foi implicância aqui do Herodes, que mandou executar os soldados. Não era, era a regra. O soldado dormiu em serviço, morte, execução. O Herodes não se vingou pelo escape de Pedro. Ele simplesmente mandou executar o procedimento padrão. Fugiu o prisioneiro? Eles estavam dormindo. Não estava. Estava dormindo. Como é que o prisioneiro foge e ninguém sabe o que aconteceu? Manda matar os 4 que estavam de plantão na hora da fuga. Acho que nem foi os 4, né? Acho que mandou executar todos. Mandou executar os soldados. Terrível. Na noite, enquanto isso acontecia, 4 turnos de soldados, Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. E enquanto Pedro era mantido na prisão, o que acontecia? A igreja orava continuamente a Deus por ele. Aí talvez você possa até dizer, mas Márcio, eu não tenho uma igreja que ore continuamente por mim. Quantas pessoas são necessárias para se fazer uma igreja? Jesus Cristo, nosso Senhor, nos disse que 2. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Onde há 2 pessoas reunidas em nome do Senhor, fiel à sua palavra, fiel aos seus ensinamentos, ali a igreja está presente. 2 em nome de Jesus Cristo, a igreja reunida. Mas veja além. A nossa igreja no mundo inteiro, Igreja Católica Apostólica Romana, nos ensina que cada lar é uma igreja doméstica. Talvez você não tenha a sua paróquia inteira rezando por você, mas quando você põe a sua casa inteira em oração por uma causa, você tem uma igreja inteirinha orando com você e por você. Na noite antes que Herodes o ia fazer comparecer ao tribunal, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, enquanto os guardas vigiavam. Então não era uma corrente, eram 2. Ele não escapou de uma, não tinha uma mal amarrada, mal presa, com cadeado solto, eram 2. A porta da prisão estava fechada, trancada e vigiada por 2 soldados. E eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, o acordou e começou a dar instruções. Levanta, vamos, e tirou ele de lá. Depois de passarem pela primeira e pela segunda porta, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Gente, eu sei que tem pessoas que gostam de contar a palavra de Deus como se fosse uma historinha. Então a gente tem que rasgar e jogar fora, porque é uma mentira muito deslavada. Dá tanto detalhe sobre uma mentira, se for. Estava lá eram 4 turnos de 4 soldados, 2 ficavam sentados, um de cada lado, ou em pé, não sei. Pedro no meio, com 2 correntes presas, uma de cada lado. E do lado da corrente, um soldado, armado. Pedro dormia, um anjo tocou, as correntes caíram dele. Ele passou pela porta vigiada, chegou a um outro portão que estava trancado. O portão se abriu sozinho. Tem que ser muito cara de pau para poder contar uma mentira tão grande assim. Então eu só posso chegar a uma conclusão. Porque a fé cristã é uma coisa séria. Uma mentira não teria atravessado tantos séculos. Isso aconteceu de fato. Diz que o portão abriu sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Aí Pedro caiu em si, ele não sabia o que estava acontecendo.
Ele sabia que algo extraordinário se dava. Agora, se era verdade ou não, ele tinha o dom da visão. E as visões que ele tinha eram tão reais que ele só sabia que era uma visão depois que já tinha saído dela. Não é? Quando ele percebeu que aquilo não era uma... Quando ele voltou a ser, ele percebeu que não era uma visão. Ele estava fora da prisão. Aí ele se orientou, porque até então ele só seguia o anjo, e disse para si mesmo: agora eu sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Tendo se orientado, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Lá estavam muitos reunidos para quê? Para orar. Aonde? Numa casa. Na casa de João Marcos. A família de João Marcos rezava por Pedro. Bateu no portão de entrada e uma criada chamada Rosa foi atender. Gente, São Lucas faz questão de dar os nomes, como quem diz assim, isso foi escrito no começo do cristianismo. Se você não acredita, vai lá e procura a Rosa e pergunta para ela. A Rosa atendeu a porta, vai lá que ela te conta como é que foi. É o que eu digo para você, é uma conversa de beira de fogão. Aquelas que a gente, da intimidade, aquelas que a gente conta em casa. Ela reconheceu, não dá para você mentir uma coisa dessa. Ela reconheceu a voz de Pedro e tanta foi a sua alegria que em vez de abrir a porta, ela correu para dentro, deixou o homem plantado lá na porta. Não dá para mentir desse jeito não, você vai me desculpar. Tem que ser um mentiroso muito ruim para poder mentir desse jeito. Uma mentira tem mais cara de verdade. Engraçado, né? Às vezes a verdade se parece com mentira, mas não é. Às vezes a verdade é tão inacreditável que você jura que é mentira e depois você vai ver a verdade. E tem mentira que você jura que é verdade, porque a mentira se traveste de verdade. E o demônio, ele é mestre em disfarçar mentira de coisa séria. Gente, é uma coisa espetacular o que nós estamos lendo nesta manhã, mas é uma verdade absurda, absoluta. O Espírito Santo age na vida da gente com força quando nós rezamos. Pedro estava lá condenado, só aguardando a hora de ser morto. Os cristãos não tinham nem poder humano, nem influência para livrá-lo. Eles não tinham. A única coisa que eles tinham era a força da oração. Talvez isso seja o retrato mais exato do que você está vivendo nesta manhã. É o grande retrato do que a Canção Nova está vivendo hoje. Nós não temos nem poder humano, nem influência para superar certas dificuldades que nós estamos vivendo. Mas nós temos o poder divino. Nós temos a força da oração. Nós acreditamos que a oração pode tudo. Quando a gente acredita, e porque acredita, não para. A gente faz o que está ao nosso alcance e pede a Deus o que está fora do nosso alcance. O que eles faziam? Eles faziam tudo o que estava ao alcance. Eles não tinham poder humano, mas o pouco que eles tinham, eles usavam. Eles não tinham influência, mas não deixavam de tentar. E enquanto eles faziam a parte que lhes tocava, rezavam. Não houve auxílio terreno, mas houve socorro a ser obtido do céu. Talvez hoje você não tenha um auxílio terreno. Talvez você não tenha costas quentes. Talvez você não tenha uma pessoa poderosa que possa te ajudar. Talvez você não tenha penetração social capaz de gerar influência para mudar a sua condição. Mas você tem Deus, meu querido. Você tem o Espírito Santo. Você tem uma força divina que nunca te abandona. E se você fizer o que eles fizeram, algo vai acontecer, que você vai descobrir se você tiver coragem de experimentar. O que foi que eles fizeram? Eles se entregaram a uma oração intensa e fervorosa, uma oração insistente. Aonde está isso, Márcio? Versículo 5. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente por ele. Como assim continuamente? Numa oração intensa, fervorosa, insistente, ao ponto de Deus mandar seu anjo, que acordou a Pedro e o levou para fora
passando pela primeira e segunda sentinelas da prisão. Primeiro conjunto, os dois que estavam do lado. Segundo conjunto, aqueles que estavam à porta. E depois de ter passado pelas segundas sentinelas, o levou direto a um portão que estava trancado. E quando chegaram diante da porta de ferro, o que foi que aconteceu? Ela se abriu sozinha, diante de Pedro e do anjo. Abriu-se por ela mesma. E Pedro ficou livre. Pode ser que haja na sua vida algum portão de ferro que esteja barrando a sua passagem. Talvez você esteja bloqueado, se sentindo preso, amarrado. O que na sua vida você precisa tanto e não vai para frente? É a sua vida afetiva? Porque tem gente que assim, faz de tudo, tenta agradar, se melhora, se arruma, fica mais bonito, né? Se torna mais gentil, fica mais educado, mas o negócio não anda. A pessoa diz, eu não sei o que acontece com a minha vida emocional, ela está amarrada. Outras pessoas são assim no campo financeiro. Você vê que a pessoa é inteligente, você vê que a pessoa é preparada, mas a gente não sabe o que acontece, é onde ela põe a mão o negócio emperra. Emperra, não vai para frente. Parece que é onde ela pisa, nem capim nasce mais. Tem gente que é assim, infelizmente. E talvez você se sinta desse jeito em alguma área da sua vida. Ou na área mais importante da sua vida. Às vezes tudo que você quis foi uma família que desse certo. E tudo na sua vida está dando certo. Menos aquilo que você tanto queria, a sua família. E como um pássaro na gaiola, você muitas vezes tem se debatido contra essas grades que estão prendendo você. Mas isso, em vez de melhorar a sua situação, tem deixado você cansado e abatido. Não só não tem resolvido o problema, tem roubado as suas forças, a sua energia. Há aqui um segredo que nós precisamos aprender nesta manhã. Essa palavra veio para ensinar um segredo para nós. É o segredo da oração da fé. Eu disse para você que o milagre não acontece sem oração e sem fé. Vamos juntar numa coisa só? Vamos entender esse segredo. É o segredo da oração da fé. Existe sim um jeito certo de rezar, porque também existe um jeito errado de rezar. Um jeito errado, eu dei um exemplo, não é dessa corrente aí que eu falei para você. Jeito errado de rezar existe? Existe. Se existe jeito errado, também existe o jeito certo. Que não tem a ver com as palavras, tem a ver com a disposição do coração. Mas quando você entende o segredo da oração da fé, você pode ter certeza que quando você chegar diante da porta de ferro, que a vida e a tentação sempre colocam alguma diante de nós, essa porta de ferro vai se abrir por ela mesma. Quando uma pessoa de fé se põe diante de uma porta fechada, se Deus quer que ela vá por ali, aquela porta se abre, mas ela precisa ir ao encontro da porta. Não tem outro jeito. Se você ficar sentado no seu lugar, se você não se levantar para lutar, nada acontecerá para você. E você não sabe lutar? Faz do jeito que você sabe. Você não sabe por onde começar? Levante-se. Comece, mesmo sem saber por onde. O Espírito Santo vai dar discernimento para você saber o que fazer. É tão importante o discernimento dos Espíritos que o Papa vem falar para nós nesta manhã, naquela frase que ele nos trouxe, que eu lembro que no grupo de oração, quando eu comecei, em 89, eu fui pela primeira vez num grupo de oração, no terço, no finalzinho, entre as jaculatórias, não é? Entre as jaculatórias, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. E ali entre elas, a gente dizia: Divino Espírito Santo, dai-nos discernimento e sabedoria. Desde pequenininho, que eu venho pedindo em todos os terços que eu rezo, discernimento e sabedoria.
E eu posso testemunhar para você uma coisa: apesar das minhas fraquezas, Deus nas horas precisas me dá discernimento e sabedoria, sobretudo para eu não ficar me espancando contra a gaiola, gastando as minhas forças naquilo que Deus é quem pode e vai me libertar. Tem luta que é nossa e tem luta que é de Deus por nós. Aí a gente troca, a nossa a gente não faz e a gente quer fazer a que é de Deus. A gente não faz o que Deus nos pede como pessoa humana e a gente quer ser Deus na vida das pessoas. Aí não funciona, gente, não funciona. Deus faz o trabalho dele, você faz o seu trabalho. Tem coisas, o seu serviço Deus não vai fazer. Mas não adianta você querer fazer o serviço de Deus, porque você não vai dar conta. E o serviço dele é fazer essa porta de ferro que está te bloqueando se abrir. Mas você precisa ter fé e avançar contra ela. Quanta energia desperdiçada, quanto desapontamento amargo serão poupados se nós aprendermos a recorrer a Deus como esses homens o fizeram. Aí as dificuldades intransponíveis vão desaparecer. Aquilo que nos combatia vai virar em nosso favor e não mais contra nós, se nós rezarmos não com uma crença vazia, mas com a fé que vem de Deus. Será que na sua casa não tem gente que está com a vida aprisionada? Escravo da mentira, escravo da ganância, escravo da droga, escravo de um relacionamento, escravo de uma vida promíscua, escravo da tristeza. A pessoa não consegue se libertar, nem à custa de remédios. Há corações, gente, que estão aprisionados, esperando há anos que as portas se abram. Há entes queridos, na minha família, na sua família, há entes queridos sem Jesus nas suas vidas, que se arrastam escravizados pelo maligno, e que serão libertos se você interceder e se você puser toda a sua fé em Deus. As emergências da nossa vida, elas nos chamam a oração intensa. Como eu gostaria, e por isso eu vou pedir, que você se una a nós numa oração intensa pela Canção Nova. Intensa. Porque nós vivemos uma situação de emergência. Aí nós fazemos um intercâmbio de oração. Você topa? Você reza por nós, nós rezamos por você. Nós rezamos por você e você reza por nós. Você reza por nós, nós rezamos por você. Nós rezamos por você e você reza por nós. Nós vamos ver se esse portão de ferro não vai se abrir. Pela graça de Deus e pelo amor que nos une, nós vamos vencer essa situação de crise na Canção Nova, na sua casa, na nossa família, nesse nosso Brasil. Porque quando uma pessoa de Deus, quando o próprio homem, quando a própria mulher se torna oração, tudo no que essa pessoa se envolve se enche de salvação. Quando você é a oração em pessoa, tudo no que você põe a mão, não é como eu tinha dito antes, que trave não nasce capim onde pisa. Quando você é em pessoa a oração, em tudo no qual você se envolve, se enche de salvação, porque nada pode resistir à força da oração. Eu termino aqui lembrando para você um exemplo que a palavra de Deus nos dá. Elias no Carmelo, um profeta, ele prostrou-se em terra com o rosto entre os joelhos. Ninguém sabe que palavras ele disse, porque ele não dizia a oração, ele havia se transformado na oração. Aquele homem, o próprio homem, era a oração. Nós não conhecemos as palavras que ele disse como a gente gostaria, né? Saber aquelas palavras de Elias, mas a palavra de Deus não registrou para que eu e você entendêssemos. Não se trata do que a gente fala, se trata de como a gente se posta na presença de Deus. Nós não conhecemos as palavras que ele falou. A oração, ela pode ser mais forte do que as palavras. Quanta mãe entende isso que eu estou dizendo, Valdênia? Que tem oração que é tão forte que a palavra não dá conta dela. A oração pode ultrapassar as nossas palavras. Aquele homem, Elias, todo o seu ser estava tocando a Deus, estava em posição com Deus
contra os poderes do mal, contra os poderes das trevas, contra aquilo que queria impedir a graça de Deus na vida das pessoas. E sabe o que aconteceu? O mesmo que vai acontecer se você encarar esse desafio. O mal não pode resistir a tamanha força de oração. Nós precisamos demais desta oração, da oração que envolve a pessoa inteira. Eu preciso. E você? Eu preciso. Essa palavra realmente é um convite à oração, né? A partir dessa meditação, a gente já quer erguer os braços, já quer se pôr na presença de Deus. Mas me veio muito forte você falando das coisas que às vezes empacam. Ora na vida financeira, na vida sentimental. Mas eu pensei que tem muita gente que pensa que está progredindo. Que às vezes a gente vive nessa ilusão também. Acha que está num progresso. Só está marcando passo. E só está marcando passo, né? Existem essas ilusões. Você falou do discernimento, da sabedoria. Eu falei, meu Deus, tanta gente sábia, mas se não tem discernimento, é tudo tão vão. Então a oração, ela nos ajuda a aplicar a sabedoria. Porque ela sem o discernimento não vale nada, né? A gente precisa dos dois. E não transforma a vida. Não transforma a vida. E para mim ficou forte. Eu tenho a força divina que nunca me abandona. E você tem essa força divina que não te abandona. E é sob o olhar de Deus que a gente precisa enxergar a nossa vida. E deixar Deus mostrar se está empacado mesmo, ou se está progredindo mesmo. Porque é sob essa ótica de Deus que a gente precisa caminhar. E a gente precisa rezar mais, como o Márcio disse. Com mais fé, Samuel. Rezar mais. Precisamos mesmo. E às vezes é muito importante a gente começar a agir, né? A oração, né? A oração e ação. Né? Às vezes é necessário a gente colocar lá na agenda da nossa casa, colocar na agenda da família o dia e a hora para a gente começar a realizar essa oração, porque senão fica vago, vai passando o dia, a gente vai se envolvendo com outras coisas e não tem aquele momento especial com Deus, aquele momento que você se separou. Então, vamos juntos nesse apelo, reserve um momentinho lá que seja 15, 20, 30 minutos para você fazer uma oração de qualidade, mas coloca lá na agenda da sua casa para transformar essa igreja doméstica e para essa igreja doméstica alcançar milagres, milagres para a sua vida, milagres para nós aqui na Canção Nova, milagres para todos ao seu redor, com fé, com coragem. Vamos cantar e vamos rezar então. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada, o amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada, no amor pelos irmãos. Senhor, nós estamos te pedindo que o Senhor realize esse milagre em nós. Dá-nos a fé. A fé, ela vem, Senhor, pela escuta da palavra. A palavra, ela desperta o nosso coração para a fé. Concede-nos
este dom tão precioso, tão necessário em cada instante da nossa vida, em cada instante do nosso viver. Espírito Santo de Deus, enche-nos, batiza-nos, a cada um de nós aqui, a todo o povo que se une a nós em oração. Nós estamos e somos igreja nesse momento. A igreja que ora e que clama fé, dá-nos esta fé viva, renova a nossa fé. Porque com fé agora nós oramos, clamando os milagres dos quais a nossa vida necessita. Senhor, quantos milagres nós necessitamos. E nós recorremos a Ti. Nós temos um Deus que não nos abandona, ao contrário, um Deus que nos ouve, um Deus que vê a simplicidade das nossas palavras, mas que vê a fé do nosso coração e a necessidade da nossa vida. Por isso, Senhor, com a nossa fé, nós nos pomos em oração, nos colocamos na Tua presença e clamamos, realiza os milagres dos quais nós necessitamos. Senhor, retira-nos destas cadeias, abre as portas, retira as correntes, os grilhões, tudo que nos prende, tudo que atrasa a nossa vida, tudo que impede o nosso real progresso. Nós não queremos um falso progresso, mas nós queremos progredir realmente. Dá-nos esta graça, dá-nos esta sabedoria e este discernimento, Senhor, para que a gente possa, nas situações mais desafiantes, rezar mais e mais. Senhor, dá-nos uma fé na proporção dos problemas, na proporção dos desafios. Aumenta a nossa fé em cada dia, em cada circunstância. Vem, Espírito Santo de Deus, enche-nos, nós clamamos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, com a Tua graça e com o Teu poder. Eu sinto forte que Jesus agora, pela proclamação da palavra mesmo, pela força da palavra, Ele robustece a nossa fé. Confirmo. Deus está nos dando uma dinâmica nova, um desejo novo, aflora em nós um desejo de orar, acreditando no poder de Deus, acreditando que sim, Deus pode agir a meu favor, e eu digo isso, Deus é por você, e Deus pode agir, e Ele vai agir em seu favor. Eu creio, Senhor. Bendito seja Deus por isso. Venha, Espírito Santo de Deus. Toma conta de mim, Senhor. Entra no meu coração. Entra na minha mente. Entra nos meus sentimentos. Dá paz ao meu coração. Tranquiliza, Senhor, os meus pensamentos. Que as preocupações caiam por terra. Toma conta de todo o meu corpo, Senhor. Tu podes tudo, podes me renovar inteiramente nesta manhã. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha libertação. O Senhor é a minha salvação. E se eu nada temo, é porque eu te tenho, Senhor. Em Teu nome, Senhor, eu me reergo. Em Teu nome eu levanto a minha cabeça. Obrigado, meu Deus. Vamos agradecer a Deus, vamos dizer obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, Porque o Senhor está nos abençoando a todos nós nesta manhã. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajuda. Obrigado por esse programa. Muito Obrigado pela obrigado. canção nova, Senhor. Quero convidar você para continuar esse momento de oração conosco, aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, neste fim de semana. Vem para cá para nós rezarmos juntos. Nós queremos rezar com você e nós estaremos vivendo neste fim de semana o acampamento de Pentecostes, um dos acampamentos mais deliciosos, mais intensos e mais poderosos que acontecem na Canção Nova. E não se engane, porque as coisas de Deus, elas são fortes na simplicidade. Olha para a Virgem Maria, uma menina de 15 anos,
uma mocinha desprezada porque ninguém dava nada. Só que nesta mocinha Deus pôs uma força capaz de sozinha vencer o inferno inteiro. Ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Às vezes nós olhamos para um acampamento de oração e pensamos, mas é algo tão frágil, né? Às vezes nem tem tantas pessoas, tem uns acampamentos que são grandes, glamurosos, né? E que bom que eles existem, mas ali na simplicidade daquele encontro de oração, Deus pode fazer o milagre que vai transformar toda a sua vida. Nesse final de semana, né? Esse fim de semana, diz aí, você tem aí as datas certinho? Não, começa mas na sexta-feira, amanhã, dia 2, e vai até domingo. Isso, né? de 2 a 4. Bom, eu já quero saber como é que estão aí a participação do povo de Deus, as participações, melhor dizendo, nosso povo querido rezando conosco, né, Luciano? Olha, graças a Deus eu quero agradecer a todos que enviaram o seu testemunho pelo Twitter, pelo Facebook, pelo e-mail. E o Márcio falou da simplicidade que às vezes Deus coloca numa criança de 15 anos. Eu vou pegar esse tweet que eu gostei muito, da Edjane Campanha. Ela colocou assim, ó: olhando para umas moedinhas, Márcio, eu resolvi fazer um cofre e colocar todas as moedas de 5 centavos para a canção nova. Esse é meu algo a mais. Eu fiquei tocado porque quando você rezava, eu vi esse testemunho, eu falei assim, nossa, e nesses 5 centavos que essa ação, que Deus colocou no coração dela num cofre desse, você imagine se todo mundo fizesse isso e enviasse para a canção nova. De 5 em 5 centavos a canção nova ia alcançar o seu projeto da Minha Almas. Muita coisa não acontece porque a gente não acredita. Porque a gente olha para uma iniciativa assim e diz, o que é uma moedinha de 5 centavos? Eu repito as suas palavras, Luciano, se todos nós pegássemos essas moedinhas de 5 centavos, mas todos, sem exceção, que nós temos na nossa casa e enviássemos para o projeto da M Almas, nós já tínhamos chegado aos 100%. Nós não precisamos de nada demais, gente. O que nós precisamos é da participação de todos. Está faltando você que ainda não ajudou. Com o que você pode? Não é? Nunca você vai ouvir na canção nova a gente pedindo você para fazer loucura, vender o carro, penhorar a casa, hipotecar sua casa. Não. E se alguém te disser uma coisa dessa, fuja. Porque não tem inspiração de Deus nisso. Mas você sempre vai nos ouvir dizer para você, não fique de fora, porque a palavra de Deus é obra de Deus, é para todos nós. E você vai sempre nos ouvir dizer, faça o que você pode, mas o que você não pode é ficar de fora. Cada um sabe como pode participar. Tem gente que pode muito. Você que pode muito, querido, ajude com muito essa obra. Às vezes você não sabe o que fazer com o dinheiro que você tem, é uma verdade. Tem gente que não sabe, que está escolhendo onde investir, porque tem tanto dinheiro, que está assim, está gastando com aqueles passivos, não é, que vão roubando o dinheiro da gente. Tira um pouco para você fazer caridade e levar a palavra de Deus a tantos necessitados. É isso mesmo. Tem mais testemunho, Luciano? Eu vou ler mais um e já vou passar a Valdênia para você. Nosso tempinho está acabando. A Ivone Balestra, ela enviou pelo Facebook assim: eu amo Sorrindo para a Vida, eu fiz o meu algo a mais e estou na expectativa do resultado da campanha. Vamos, povo de Deus, não podemos ficar sem a canção nova. Um grande abraço a todos, Deus abençoe esse programa e a canção nova. Então, antes de você continuar, já vou dar a resposta dela. Nós quase chegamos aos 70%. Para o que nós tínhamos há 3, 4 dias atrás. Nossa, a gente teve um grande avanço. Milagre. Graças a Deus. Nós chegamos aos 68% e temos 32% que nesse mês do coração de Márcio, Jesus posso mostrar? nós vamos alcançar. Obrigada. Pode sim, Val. Esses 32% que faltam, nós vamos esgotá-los nesse mês de junho. Você concorda? Concordo, com a graça de Deus a gente chega lá. Obrigado a cada um de vocês, sócio, vocês, família Canção Nova que estão nos ajudando nesse momento. Quero pedir só um minutinho, Márcio, para a gente já falar com a família Canção Nova. A gente já está falando com você, não é? Já desde o início do programa nós estamos falando dessa gratidão. Foi 68%, mas a gente sabe que o povo de Deus se empenhou e muito para a gente chegar nesse percentual. Sei que a gente pode fazer mais e nós o faremos, mas de coração, em nome de toda a comunidade Canção Nova, a gente quer agradecer a você
Deus lhe pague. Muito obrigada pelo empenho, obrigada pelas rifas, obrigada pelos brigadeiros, obrigada pelo bazar, tantas e tantas iniciativas aqui no programa. Essa semana a gente disse pessoas que não fazem por si o que fizeram pela Canção Nova. Então, muito obrigada, é até pouco. O Márcio disse que às vezes a oração não cabe nas palavras. Eu acho que a gratidão também não cabe nas palavras. Então, muito obrigada, mas sabe que nós estamos assim com o coração muito agradecido a Deus por você, pela sua ajuda. Já quero mostrar a campanha, aliás, a revista, porque ela também diz da campanha, né, do mês de junho, já está chegando aí na sua casa, tá bom? Com a graça de Deus, esse mês o boleto vai sem valor, não é, Márcio? Graças a Deus. Graças a Deus. Aquele negócio dos R$30 que tinha lá nesse mês não vai, viu, gente? Então você vai conseguir fazer a doação com o valor que você quiser sem ter problema. Isso, posso até mostrar aqui também o boleto, olha, tá limpinho, gente, graças zerado a Deus. aqui, ó. Não tem mais o valor estipulado, então vai facilitar para você colaborar nas casas lotéricas, nas agências bancárias, tá bom? Ajude a Canção Nova. Então, família, já sabe como funciona. A gente está começando um novo mês, a revista vai estar chegando nesses primeiros dias com a graça de Deus aí na sua casa. Sócio, é hora de fidelidade. Se a gente fizer, já a partir de hoje, o que nós fizemos nos últimos dias de maio, a gente fecha a campanha nesse mês de junho. Então agora é hora da fidelidade. Tanta gente já se inscreveu, se credenciou, né, se cadastrou, melhor dizendo, aí como sócio da Canção Nova. Nós estamos contando com você. É um novo, com muita esperança no coração, porque a gente não fica triste pelo 68, não. Pelo contrário, Márcio. A gente se alegra com ele. Aqui é um milagre também, viu, gente? 68% sem dúvida. É milagre também. É Deus investindo em nós, é Deus dizendo, eu acredito, eu invisto, e a gente acredita também e a gente segue investindo. Então, por favor, família Canção Nova, vamos abraçar o projeto da M-Almas nesse mês de junho e vamos seguir em frente evangelizando. Ô, Val, eu queria Deixa eu só falar Vai aqui. lá. A Joana trouxe no início do programa, que a gente já está começando a campanha, então já chegou aqui, gente, uma doação no valor de R$100, vou deixar com a Renata para ela já levar lá no clube. Foi a dona Maria Aparecida Viana, ela é aqui de Cachoeira Paulista e já trouxe essa iniciativa para a gente já começar o mês de junho. Então, dona Maria, Deus lhe pague, muito obrigada, mas na sua pessoa também quero agradecer a tantos que enquanto o programa acontece, já faz a sua doação, já faz a sua colaboração, que no dia de hoje já está nos ajudando. Unindo aí a essa iniciativa, a gente deixa esse testemunho aqui para você no finalzinho do nosso programa. Nós recebemos uma doação no valor de R$1.063 e quem enviou diz assim: neste valor estão pessoas que venderam fogões, TVs, geladeiras e até portas usadas e reverteram o valor também pessoas que doam em nosso grupo de oração da Canção Nova aqui na nossa cidade. Opa, fugiu aqui. Está aqui. Na nossa cidade. Também crianças que abriram seus cofrinhos e doaram suas moedinhas. Também frentistas de posto de gasolina que doaram suas gorjetas. Pedreiros que doaram parte do seu dia de trabalho. Mulheres como a Carla, amiga da Canção Nova, que confeccionou mantinhas de lã, fez artesanatos em potes diversos e os vendeu para ajudar o projeto da M-Almas. Olha, estou mesmo emocionado em ver com que amor as pessoas assumiram nosso apelo que fizemos nos grupos de WhatsApp dos amigos da Canção Nova, do Terço dos Homens, São José de Vacaria, do grupo Água Viva, do grupo Sentinelas da RCC. Quero dizer para vocês, que vocês possam dizer à equipe do Sorrindo para a Vida, que os amigos da Canção Nova e o povo de Vacaria ama a Canção Nova, a ponto de ouvirmos testemunhos de pessoas que dizem: estou vivo por causa da Canção Nova. Outros: não vivo sem a Canção Nova. Outros ainda: e neste também me incluo eu, fui resgatado das portas do inferno pela Canção Nova. Amém. Não precisa deixar que apareça o meu nome e o da Janes, pois somos simples servos do Senhor nesta obra que é dele. Desculpe o tamanho da mensagem. Valmir,
de Vacaria. Nossos irmãos da comunidade, segundo ela, um abraço para o Valmir, para a Jane, para todos de Vacaria. Um abraço para você, povo de Deus, para você, família Canção Nova. Chegou o final. Obrigada, viu, André? Obrigado. Obrigada, Samuel. Eu que Deus agradeço. te pague. Dia 3 você aí de Pinhalzinho, eu estarei no MSB aí, estarei você de Pinhalzinho, a gente se encontra por lá, dia 3, sábado agora. Obrigada, viu, Luciano? Tamo junto. Obrigada, Márcio. Obrigada, família. Teu amor me envolve, teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!